Olá, pessoal! O objetivo do vídeo é fazermos a correção da atividade. Estamos na reta final e sem muito tempo para as correções, então vamos lá. Júlia e Dora estão aqui no diálogo e aí Dora pergunta: Júlia, como é possível provar que o número 7 não é uma das raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero? É muito fácil, Dora. É só aí você precisa completar essa fala aqui de Júlia para Dora. É só fazermos o quê? Nós temos a equação x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. E eu quero saber se 7 é uma das raízes dessa equação. Então, você vai ter que fazer o quê? É só fazer o quê? É só substituir. Substituir quem? É só substituir o x pelo 7. E se a igualdade não der verdadeira, não for, né? Fica mais bonitinho. E se a igualdade não for verdadeira, e quando é que a igualdade vai ser verdadeira? Quando der zero. Se a igualdade der zero, ela é verdadeira. Mas se ela der diferente de zero, ou seja, se a igualdade não for verdadeira, não será raiz, né? Não será raiz. O 7 não será raiz, ok? Então, é dessa forma que a gente vai provar que o 7 não é raiz dessa equação. É só substituir ele pelo x e fazer aí a resolução da sentença. Vai dar um número diferente de zero, por isso ele não vai ser a raiz. Na questão 12, vocês têm aqui 4 números. O 2, o menos 5, o 9 e o 10. E vocês precisam verificar quais deles que são raiz dessa equação aqui. A equação é x ao quadrado menos 11x mais 18 igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x, nesse caso aqui, o primeiro por 2. Então, eu vou ficar com o quê? 2 ao quadrado. Ó, veja que no lugar do x eu coloquei 2. Menos 11x significa 11 vezes x. Então, 11 vezes 2 mais 18. Lembra que isso aqui tem que dar igual a zero para ela ser raiz, para a igualdade ser verdadeira. Então, 2 ao quadrado, 4 menos 22 mais 18. Então, 4 menos 22 dá menos 18. Menos 18 mais 18 igual a zero. Então, veja que a igualdade é verdadeira. Então, 2 é sim uma das raízes da equação. Vamos ver agora o menos 5. Fazemos o mesmo processo, só que como 5 é negativo, eu vou colocar ele entre parênteses. Menos 5 ao quadrado, menos 11 vezes o menos 5, entre parênteses, mais 18, que é igual. 5 ao quadrado é 25, menos vezes menos dá mais 55, mais 18. Nesse caso aqui, eu tenho 25 mais 55 vai dar 80, 80 mais 18 dá 98. Veja que não deu zero. Não deu zero, então menos 5 não é uma das raízes dessa equação. Agora o 9. 9 ao quadrado menos 11 vezes 9 mais 18. É igual, 9 ao quadrado dá 81, menos 11 vezes 9 dá 99, mais 18. Então, 81 menos 19 vai dar menos 18. Menos 18 mais 18 já vimos que é igual a zero, então 9 é sim uma das raízes da equação. E agora vamos ver o 10. Vai ficar 10 ao quadrado menos, no lugar do x a gente coloca 10, 11 vezes 10 mais o 18, que é igual, 10 ao quadrado é 100 menos 110 mais 18, que é igual 100 menos 110, ó, você tem 100. Lembra que aqui é positivo. Você tem 100 reais, está devendo 110, então você ainda continua devendo 10. E 10 mais 18 é igual a 8. Então, essa aqui também não é. Então, as raízes da equação são quem? 2 e 9. 2 e 9 são as raízes dessa equação. Agora, nós vamos verificar se o número 5 é raiz de cada uma dessas equações aqui. Na letra A, eu tenho x ao quadrado mais 6x, que vai dar zero. Então, no lugar do x, eu vou pôr 5. Ó. Em todas, você vai ver se o 5 é raiz. Então, vai ficar o quê? 5 ao quadrado mais 6 vezes 5, que é igual. 5 ao quadrado é 25, 25. E 6 vezes 5, 30. Nesse caso, dá 55 e deveria dar zero. Então, não é raiz da letra A. Da equação da letra A. Letra B.
2x ao quadrado menos 10x tem que dar 0. Vamos substituir também por 5. 2 vezes 5 ao quadrado menos 10 vezes 5, que é igual. Duas vezes, resolvam primeiro a potência, 5 ao quadrado, 25, menos 10 vezes 5, 50. 2 vezes 25, 50, e 50 menos 50 é igual a 0. Então, da letra B é assim. Na letra C, nós temos 3x ao quadrado menos 75 igual a 0. Vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado menos 75. 3 vezes 5 ao quadrado, 25, menos 75. Resolvemos primeiro a multiplicação. 3 vezes 25, 75, e 75 menos 75, 0. Então, da letra C, sim também. E na letra D, nós temos x ao quadrado, já é uma equação completa, menos 7x mais 10, que também vai dar 0. Substituindo por 5, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. 5 ao quadrado, 25, 7 vezes 5, 35, mais 10, que é igual. 25 menos 35 dá menos 10, e menos 10 com mais 10 fica 0, então da letra D também é a raiz. Na 15, nós temos que calcular o valor de P de modo que menos 1 seja a raiz da equação. Quando eu falo que menos 1 é a raiz da equação, eu estou falando que x é igual a menos 1. Então, no lugar do x, eu vou pôr menos 1. Então, nós temos 3q menos 2, entre parênteses, multiplicando x ao quadrado. Então, no lugar do x, eu coloco menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais, dentro do parênteses, 2q menos 1 vezes x. X é menos 1, entre parênteses, mais 5, que é igual a 0. Então, peguei essa equação aqui e substituí o x. Então, eu tenho aqui 3q menos 2 multiplicando. Veja que menos 1 ao quadrado, eu tenho base negativa e expoente par. Se a base é negativa e expoente par, o resultado fica positivo. 1 vezes 1 é 1, né? E agora eu vou resolver esse aqui que está dentro de parênteses. Mais, entre parênteses, eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, 2q vezes menos 1, menos 2q. Só vai mudar o sinal, na verdade, né? Menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1, mais 5, que é igual a 0. Agora, eu tenho o sinal de mais aqui antes desse parênteses. Vamos multiplicar aqui por 1. Lógico que multiplicando por 1, nós vamos ter o mesmo resultado. 3q menos 2, 3q vezes 1 dá 3q, e 2 vezes 1 dá 2. Agora, mais vezes menos, menos 2q. Mais vezes mais, dá mais 5, que é igual a 0. Quem são semelhantes aqui? Eu tenho esse e esse que são semelhantes. 3q tira q, tira 2q, vai ficar q. Positivo, porque o 3 aqui é positivo. Agora, menos 2 com mais 1, menos 1. Menos 1 com mais 5 vai ficar mais 4, igual a 0. Veja aí, ó, menos 2, mais 1 e mais 5. Né? Mesma coisa eu pegar aqui 6, tira 2, 4. Então, Q é igual, aqui está mais 4, passa para cá, menos 4. Então, o valor de Q, menos 4. Nessas duas equações, nós vamos escrevê-las na forma reduzida e depois resolver. Lembra que a forma reduzida é a forma ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. Na letra A, nós temos 3y menos 4 multiplicando 3y mais 1. Não vão confundir com o produto da soma pela diferença, porque nesse caso não é. Veja que aqui é um 4 e aqui é um 1. Então, não é o produto da soma pela diferença. Vamos fazer aqui a distributiva. 3y vezes 3y vai ficar 9y ao quadrado. 3y vezes 1 vai ficar mais 3y. Agora, multiplicamos o menos 4. Cuidado com o sinal. Menos 4 vezes 3y vai ficar menos 12y. E menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4. Igual a 14 menos 9y. Agora, vamos juntar os semelhantes. 9y ao quadrado. Tem alguém semelhante a 9y ao quadrado? Não. Não tem mais nenhum outro y que está elevado ao quadrado. Agora, mais 3y menos 12y. Veja que esses dois são semelhantes. E eu tenho aqui também menos 9y. Vai passar para cá mais 9y. Não temos mais y, então menos 4. Aqui está mais 14. Passa para cá menos 14 igual a 0. Então, 9y ao quadrado. Veja que esses três, eles são semelhantes.
mais 3 menos 12 vai dar menos 9, menos 9 com mais 9 vai ficar 0. E menos 16 com menos 4 com menos 14, eu tenho menos 18, que é igual a 0. Então, esses dois também eram semelhantes. Então, y ao quadrado, 9y ao quadrado é igual. Aqui está menos 18, passa para cá mais 18. Veja que nesse caso não é fatoração, porque o 18 ele não tem y. Então, não tem como eu colocar nenhuma letra em evidência. Y ao quadrado é igual a 18 dividido por 9. Y ao quadrado é igual a 18 dividido por 9 dá 2. Então, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Nesse caso também, nós não temos raiz exata, então não precisamos calcular. Então, eu tenho o primeiro y valendo menos raiz de 2 ou mais, da mesma ordem aqui, e o segundo y valendo raiz quadrada de 2. Quando não aparece, é mais, certo? E na letra B, nós temos a equação m mais 5 que multiplica m menos 4, que é igual a m mais 16. Nesse caso também não é produto da soma pela diferença, vamos fazer a distributiva. M vezes m ao quadrado, menos m vezes 4, 4m, mais 5 vezes m, 5m, e mais 5 vezes menos 4 vai ficar menos 20, que é igual a m mais 16. Organizando m ao quadrado, não tem mais nenhum m ao quadrado, menos 4m mais 5m. Aqui nós temos mais m, passa para cá menos m, menos 20. Aqui está mais 16, passa para cá menos 16, igual a 0. Veja que esses três são semelhantes e esses dois também. Então, vai ficar o quê? M ao quadrado menos 4. Menos 4 mais 5 vai ficar 1. E 1 menos 1, 0. Então, veja que aqui também eles eram, ó. E aí, eu fiquei com menos 20 menos 16. Você tem dívida? Você tem dívida? Então, junta a sua dívida, vai ficar menos 36 igual a 0. Também não é fator comum, porque o 36, ele não tem aí letra, né? A letra m. Então, m ao quadrado é igual a mais 36. Tá? Menos, passa para cá mais. M é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. E m vai ser igual a mais ou menos 6. Então, eu tenho o primeiro m valendo menos 6 e tenho o segundo m valendo mais 6. Na 18, eu quero saber quais são os valores de x que verificam essas equações. Ou seja, para elas serem iguais aos valores que temos aí. Na letra A, nós temos x ao quadrado menos 100 igual a 0. Também não tem x aqui, então vai ser raiz quadrada. X ao quadrado é igual, aqui está menos 100, passa para o segundo membro, mais 100. E x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. X é igual a mais ou menos 10. Então, eu tenho um x valendo menos 10 e tenho o segundo x valendo mais 10. Na letra B, eu tenho 4x ao quadrado igual a 81. Nesse caso, ele já está organizado aqui, eu só vou resolver. 81 dividido para 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre 4. Por que você não dividiu 81 por 4? Não dá exata? Então, fica melhor a gente resolver assim. Porque aqui dentro da raiz ele vai ter a raiz, né? A raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 4, 2. Então, mais ou menos raiz quadrada de 81 quartos é 9,5. Então, nós temos o x1 valendo menos 9,5 e o x2 valendo 9,5 positivo. Na letra C, nós precisamos também escrever a equação na forma reduzida. 2x menos 1, que multiplica x mais 2, que é igual a 3x menos 7x ao quadrado. Fazendo a distributiva, 2x vezes x é 2x ao quadrado, não é 4. 2x ao quadrado mais 2x vezes 2, 4x, menos 1 vezes x, 1x, e menos 1 vezes 2, menos 2, que é igual a 3x menos 7x ao quadrado. Vamos organizar agora. 2x ao quadrado, aqui está menos 7x ao quadrado, passa para cá mais 7x ao quadrado. Não temos mais quadrado, então mais 4x menos x, aqui está mais 3x, passa para cá menos 3x, menos 2, que é igual a 0. Colocamos todos, né? Então, esses dois são semelhantes e esses
3 são semelhantes. Então, 2 mais 7 vai dar 9x ao quadrado. 4 menos 1, 3. E 3 menos 3, 0. Zerou aqui também. Menos 2, que é igual a 0. Então, 9x ao quadrado é igual. Aqui está menos 2, passa para cá mais 2. X ao quadrado é igual a 2 sobre 9. E x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 9. Veja que nesse caso aqui eu só tenho uma raiz quadrada do 9. 2 não tem raiz quadrada, então a gente deixa ele dentro da raiz. Raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, pronto. O primeiro x ele vale menos raiz quadrada de 2 sobre 3. E o segundo x ele vale mais raiz de 2 sobre 3. E aí ele pergunta, o que podemos afirmar sobre essas raízes? Essas raízes elas são opostas, veja que elas têm o mesmo módulo, 10, 10, só que uma é positiva e a outra é negativa. Em todas elas acontece isso. Então, toda vez que eu tiver equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, nós vamos ter raízes opostas. Na 19, é para vocês calcularem mentalmente. Então, não precisava nem vocês fazerem cálculo se não quisessem. Ele pede para fazer mentalmente. Veja que nessa equação só tem um valor de A, que é menos 7 terços. Então, toda equação desse tipo, eu já falei para vocês que o valor de x é 0. Então, por isso que eu coloco x1 igual a x2, que é igual a 0. Nessa aqui, x ao quadrado é igual a 9 quartos. Eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 9 quartos. Então, o número que eleva ao quadrado que dá 9 é 3 e o que eleva ao quadrado que dá 4 é 2. Então, dá para fazer direto também. Tá aqui a resposta. Nesse aqui também, veja que o 2 ele se anula, então eu vou ficar com menos 4x ao quadrado igual a 0. O que eu falei? Quando a gente só tem o valor de A, é porque o valor de x aí é 0. E nesse caso aqui eu tenho 2x ao quadrado igual a 1. Então veja que 1 vai ter raiz quadrada que é 1, mas o 2 não tem, por isso que ele fica dentro da raiz. Olha para vocês verem essa aqui. Deixa eu fazer a letra D aqui. 2x ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Veja que aqui eu tenho uma raiz quadrada de 1. Vai ficar mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Mas vocês devem estar lembrados que nós estudamos radicais, que nós aprendemos a racionalizar. Então, quando aparece radical aqui, a gente multiplica o de cima e o de baixo por o mesmo número e racionaliza. Por isso que ficou lá mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque aqui 2 vezes 2, 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, as raízes serão menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Tá? x1, esqueci de pôr x, e x2. Esse aqui, o 20, pensei em um número. Você sabe que número? Não. Então, vamos chamar de x. Pode chamar de qualquer letra que vocês quiserem. Eu levei ao quadrado, subtraí 60 e obtive 840. Se pensei em um número negativo, qual é esse número? Então, só vai valer para mim o número negativo. Então, x ao quadrado é igual a 840. Olha aqui, tá? Menos 60, passa para cá mais 60. X ao quadrado é igual a 840 mais 60, vai dar 900. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 900. E x é igual a mais ou menos 30. Então, eu tenho x1 igual a menos 30 e x2 igual a mais 30. Nessa aqui também devemos resolver a equação, só que aqui as equações são do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ou seja, vamos resolver através do fator comum. Na letra A, nós temos 3x ao quadrado mais 15x igual a 0. Lógico que aqui o fator comum seria 3x. Mas o que eu disse para vocês? Que nós vamos colocar só a letra em evidência para não confundir muito aí os cálculos de vocês, tá? Então, qual a letra que aparece aqui? Aqui é o x, coloco o x em evidência. E aí, vocês vêm aqui e cortam o x e o x. Quem sobra aqui? 3x. O sinal é de mais, quem sobra nesse termo? 15, igual a 0. Aqui nós temos dois fatores, x, e dentro do parênteses nós temos 3x mais 5, e multiplicando esses dois fatores dá 0. Então, como a multiplicação por esses dois fatores dá 0, esse primeiro aqui, x, ele só pode ser 0.
Aí eu vou pegar o outro fator, o outro termo também, o outro fator, 3x mais 15, e vou igualar também a zero. É uma equaçãozinha de primeiro grau que a gente vai resolver. Aqui está mais 15, passa para o segundo membro menos 15. E x é menos 15 dividido para o 3. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo, que x vai dar o quê? Menos 5. Então, eu tenho 2x, onde um é 0, e o segundo x é menos 5. Na letra B, nós temos 2y ao quadrado menos y sobre 3 igual a 0. Lembra que quando não aparece nada aqui antes é porque nós temos 1? Então, esse 2y ao quadrado é meu de 2 vezes y, menos, e aqui eu fico com 1/3 vezes y, 1 sobre 3 vezes y. Então, a letra que aparece nesse é o y. Coloco o y em evidência, aí vocês vêm aqui e cortam o y e o y. Sobrou o quê? Sobrou 2y menos 1/3, igual a 0. Então, esse primeiro y eu igualo ele a 0, e o que está dentro do parênteses também, eu vou igualar a 0. 2y menos 1/3 igual a 0. 2y é igual. Aqui está menos 1/3, passa para cá mais 1/3. Então, y vai ser 1/3. Esse 2 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. 1/3 dividido para 2 é uma divisão. Lembra que esse 2 aqui, quando não aparece nada, é 1. É uma divisão de fração. E como é que eu resolvo divisão de fração? Ainda lembram? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Então, esse valor de y será 1 sobre 3 vezes 2, 6. Então, o primeiro y teve valor 0 e o segundo y, 1/6 positivo. Na letra C, eu tenho por mim que ela não vai dar incompleta, mas vamos fazer aqui. 9, que vai multiplicar 2n menos 5, que multiplica n mais 2, que é igual a 0. Vamos fazer aqui a distributiva, primeiro entre esses dois parênteses. 2n, vou conservar o 9, que multiplica, entre parênteses, 2n vezes n, fica 2n ao quadrado. 2n vezes 2, mais 4n. Agora o menos 5. Menos 5 vezes n, menos 5n. E menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, que é igual a 0. Esses dois termos são semelhantes, então vai ficar 9 que multiplica 2n ao quadrado menos n mais 10 é igual a 0. Então, eu fico com a equação, multiplicando agora o 9, eu fico com 9 que multiplica 2. Vamos fazer direto, né? Eu ia colocar essa multiplicação fora do parênteses de novo, mas só atrapalha. 9 vezes 12 vai ficar 18n ao quadrado. 9 vezes menos n vai ficar menos 9n. E 9 vezes 10, opa, esse 10 ele é negativo, ele não é positivo, ele é negativo. Então, 9 vezes menos 10 vai dar menos 90, que é igual a 0. Eu não tenho uma equação incompleta aqui, a equação ela é completa. Só que como eu não expliquei ainda o método para resolver equações completas, a gente vai deixar ela por aqui, tá? Depois eu passo para vocês aí a resolução dessa equação de forma completa. Na letra D, mas a resposta dá essa aqui mesmo. Eu já fiz ela aqui, ela dá isso, mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo. Igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Como aqui eu tenho uma proporção, eu não preciso nem calcular o MMC, porque o MMC aqui ficaria x menos 6 e x menos 2, né? Seria uma expressão. Nós não trabalhamos aí essa questão de frações algébricas, então o que eu faço? Multiplica cruzado aqui. Eu vou pegar 2x menos 3 e vou multiplicar por x menos 2, que vai ser igual a x menos 6, que multiplica 3x menos 1. Então, vamos fazer aqui a distributiva. 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2 vai ficar menos 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x.
E menos 3 vezes menos 2. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar mais 6, que é igual. Aqui também a gente faz a distributiva. Eu botei um parênteses aqui, mas não tem necessidade. X vezes 3x, vai ficar 3x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x, é o sinal de menos. Menos 6 vezes 3, menos 18x, 6 vezes 3, 18. E menos com menos vai ficar mais 6. Agora vamos organizar os semelhantes. 2x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, não tem mais quadrado, menos 4x, menos 3x, menos x, menos... Opa! Aqui tá menos x, passa para cá mais x. Aqui tá menos 18, passa para cá mais 18. Não temos mais x, é esse. Agora, mais 6, aqui tá mais 6, passa para cá menos 6. Igual a zero. Então, 2 tira 3, vai ficar menos x ao quadrado. Menos 4 com menos 3, menos 7. Menos 7 com mais 1, menos 6. Menos 6 com mais 18. Menos 6 com mais 18, vai ficar mais 12. Mais 12x. 6 menos 6, 0, né? Então, igual a 0. Então, aqui também vai ser fator comum. O fator comum vai ser x. Então, esse aqui é x vezes x. Então, sobra um x, né? Eu corto um, sobra outro. E aqui, cortando esse x, vai sobrar o 12, que é igual a 0. 1x é 0. Agora, eu pego o que está dentro do parênteses. X mais 12 igual a 0. Então, x é igual. Aqui está mais 12, passa para cá menos 12. Então, o primeiro x é 0 e o segundo x é igual a menos 12. A gente percebe que o livro se confundiu após essa equação aqui, porque ele está trabalhando com equações desse tipo, né? E todas elas tiveram, uma das raízes é 0, e essa aqui não deu. Então, depois a gente volta quando a gente for ver a equação completa e eu faço isso aí para vocês. A 22 eu estou na dúvida se eu passei ou não, acredito que não, mas vai fazer aqui rapidinho. Na letra A, nós temos 5x ao quadrado mais 12x igual a 0. É uma equação incompleta, onde eu tenho só o valor de A e o valor de B, mas eu tenho uma letra aqui, né? O x, então coloco o x em evidência. Aqui é 5 vezes x vezes x. 5x ao quadrado, 5 vezes x vezes x. E aqui, 12 vezes x, cancelando o x, sobra aí o 5x mais o 12 igual a 0. O primeiro x igual a 0, agora eu pego quem está dentro do parênteses. 5x mais 12 igual a 0. Então, 5x é igual a que está mais 12, passa para cá menos 12, e x é igual a menos 12 quintos. Então, o primeiro x, 0, e o segundo x, nós temos menos 12 quintos. Na segunda, letra B, nós temos menos 3y ao quadrado igual a 6y. Então, vamos organizar a equação primeiro na forma reduzida. Aqui está mais 6, passa para cá, menos 6y igual a 0. O fator comum aqui é o y. Então, aqui vai sobrar o que aqui nesse? Sobra menos 3y menos 6 igual a 0. O primeiro y, ele é igual a 0. Agora, eu pego o que está dentro do parênteses. Menos 3y menos 6 é igual a 0. Então, eu vou ficar com menos 3y é igual. Aqui está menos 6, passa para cá mais 6. Y é igual a 6 dividido por menos 3. Mais com menos vai ficar menos 2. Então, o primeiro y, 0, e o segundo y, menos 2. Na letra C, nós temos raiz quadrada de 3x ao quadrado mais x igual a 0. Atenção nesse aqui. Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes x. E aqui, como a gente tem só o x, ele multiplica por 1, é 1 vezes x. Então, o fator comum aqui é o x. Tirando o x, nós ficamos com raiz quadrada de 3x mais 1, igual a 0. Muita gente fica perdida aqui. Por que eu vou fazer se o x está em evidência? Ele tem coeficiente 1, então a gente coloca 1. Primeiro x, 0, aí eu pego o que está dentro do parênteses, raiz quadrada de 3x mais 1 é igual a 0. Raiz quadrada de 3x é igual, aqui está mais 1, passa para cá, menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre raiz de 3. Mas o mesmo caso que eu falei para vocês, quando isso acontece, a gente tem que racionalizar o denominador, ou seja, multiplicar pela
raiz de 3, igual a gente viu lá na primeira unidade, ou foi na segunda. Então, vai ficar menos 1 vezes raiz de 3, e 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9, 3, menos raiz de 3 sobre 3. Então, aqui nós temos o primeiro x valendo 0 e o segundo x valendo menos raiz de 3 sobre 3. E o último, a gente também precisa escrever na forma reduzida. M mais 3 que multiplica M menos 6, que é igual a menos 18. Vamos fazer aqui a distributiva. M vezes M, M ao quadrado. M vezes menos 6 vai dar menos 6M. 3 vezes M mais 3M. E mais 3 vezes 6, menos 18, que é igual a menos 18. Então, ó, M ao quadrado, esses dois são semelhantes, eu vou colocar logo. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3M. Menos, esse aqui eu também posso cancelar, isso é igual aqui e aqui, eles vão se cancelar também, igual a 0. Então, o fator comum é M, em evidência M menos 3, que é igual a 0. O primeiro M aqui igual a 0, agora o que está dentro do parênteses, M menos 3 igual a 0, então M é igual, aqui está menos 3, passa para cá mais 3. O primeiro M valendo 0 e o segundo M valendo 3. Prontinho, aqui a gente encerra essa correção, corrijam direitinho e estuda aí para a nossa última avaliação.